Vamos falar da Rodovia do Sol, do binário, da Saturnino Rangel Mauro e todas as mudanças, né, que estão acontecendo em Vila Velha desde o início desta manhã. A minha convidada é a Menara Cavalcante, ela é secretária de Obras, de Projetos Estruturantes da cidade. Bom dia, Menara. Bom dia. Obrigada aí pela sua gentileza. Bom, a proposta inicial, Menara, era de que hoje vocês já tivessem efetivamente um binário funcionando na sua totalidade. Isso, e já está funcionando. O binário já está 100% implantado. A Rodovia do Sol já mudou para o sentido centro? A Rodovia do Sol não mudou, ela seguiu as duas faixas que já eram sentido centro, ela permanece. As duas faixas que eram sentido Guarapari já estão totalmente bloqueadas. Mas não era essa a sua previsão? Sim, sempre foi. Era de ter as 4 faixas sentido centro? Vamos lá, nós estamos ainda, vamos explicar novamente. Vamos. Para que eu consiga retirar os canteiros centrais da Rodovia do Sol, sem causar um tumulto maior para os pedestres e os moradores e os motoristas, nós já invertemos a mão da Saturnino Rangel Mauro, para que a gente consiga trabalhar nessas duas faixas da Rodovia do Sol para a retirada dos canteiros. O projeto final da Rodovia do Sol são 4 faixas sentido centro de Vila Velha. Nesse momento, a Rodovia do Sol permanece com um fluxo sentido centro de Vila Velha, porém 2 faixas como sempre foi, até que a obra de implantação da Rodovia do Sol seja concluída. Então a gente não tem um binário concluído. Não, vamos lá. O binário é quando a gente põe uma mão indo e uma mão vindo. Isso já está acontecendo e está implantado. O que vai acontecer agora é a ampliação das faixas da Rodovia do Sol. São coisas diferentes. Qual é o significado de binário? É quando uma mão tem sentido único para um lado e a outra mão tem sentido único para o outro lado. Sim, isso é o binário. O binário começou a funcionar hoje. Ou seja, a Rodovia do Sol passa a ser sentido único para o centro de Vila Velha. E a rodovia Saturnino Rangel Mauro passa a ser sentido único para Guarapari. Ok, só que neste momento nós temos 2 pistas indo para Guarapari, na Rodovia do Sol. Não, já estão fechadas. Fechou agora, então aguarda. Vamos explicar como que aconteceu o processo. Nós estamos desde as 5 da manhã trabalhando na inversão da mão. Isso não é um processo onde eu simplesmente abro uma rua e deixo os carros passarem. Então, a Guarda começou fazendo a interdição de todos os cruzamentos da rodovia Saturnino Rangel Mauro. Então, a Guarda veio lá da Adílio Penedo, que é do final da Embratel, fechando todos os cruzamentos da Saturnino. Depois que fecha o cruzamento, a gente inicia a etapa de retirada dos carros que antes estavam numa faixa que seria estacionamento e agora passou a ser uma faixa de rolagem. Então, viemos tirando todos esses carros. Segunda etapa, começamos a inverter o semáforo. Porque até hoje, às 4h45 da manhã, a Saturnino estava com a mão para o outro lado e o semáforo tinha que estar para esse lado. Senão a gente causa acidente na região. Viemos invertendo todos os conjuntos semafóricos para a nova mão, né, para alternar o sentido da via. Depois que alternamos o sentido, a Guarda veio fazendo um batedouro, tirando todos os carros que ainda poderiam estar dentro dessa Saturnino, uma vez que tem casas, prédios que saem das suas garagens. A Guarda encerrou esse batedouro, veio uma outra equipe da Guarda lá da Luciano das Neves, junto com todo o trânsito de carros, até Adílio Penedo, mudando assim de vez a mão da via. Então não é uma coisa que eu ponho uma placa e mudo o sentido, entendeu? Tem várias etapas de segurança para que a gente não tenha nenhum acidente dentro dessa alteração. A grande dificuldade do ouvinte entender é a seguinte: havia uma explicação inicial de que hoje a Rodovia do Sol ela seria sentido centro e a Saturnino sentido Guarapari. Como tem trânsito de comerciante, de bairro, circulando em 2 trechos, isso está provocando uma confusão em quem é de lá e quem não é. Olha só, nós estamos com o efetivo da Guarda de mais de 70 guardas para orientar e trabalhando nessa mudança. Não é uma mudança simples. Sim. É a maior mudança de trânsito de Vila Velha. Então, o que vai dar uma confusão no início era esperado e era normal. E é por isso que a Guarda está na rua para ajudar a orientar a todos os motoristas. Fluiu muito perfeitamente, não tivemos nenhum incidente ou acidente. Isso foi concluído agora, a Guarda acabou de bater o último carro da Luciano das Neves. Então, para a gente
fluiu tudo dentro do esperado. É uma mudança muito grande, tanto para quem mora quanto para quem passa na região. Então a gente vai observar, hoje durante todo o dia a guarda vai estar na rua para orientar, até que os motoristas acostumem com essa nova faixa da Saturnino, né? Tá. Quem pode usar essas duas pistas de quem vai para Guarapari da Rodovia do Sol? Ninguém vai usar. Essa faixa ela vai estar fechada, a gente vai trabalhar nela como uma faixa de serviço, que é onde as máquinas que estarão retirando o canteiro central vão trabalhar. Então, os moradores que tiverem os seus prédios nessa faixa da Rodovia do Sol poderão acessar os seus prédios normalmente, mas o tráfego na Rodovia do Sol, sentido Guarapari, está totalmente bloqueado. O acesso vai ser apenas para trânsito local. Quem tem um comércio ou quem mora na rodovia vai continuar podendo ter seus acessos normalmente. E por quanto tempo ainda vai haver essa possibilidade? Do acesso? Sim. Até a conclusão da obra. A gente inicia hoje a etapa de remoção dos canteiros pelo antigo Hospital Santa Mônica, né? Mais próximo aí de Itaparica. Sim, no primeiro trevo. Primeiro trevo e vai seguindo até o sentido Embratel. Então a gente concluiu a remoção desse canteiro, a gente já vai liberar as 4 faixas após essa remoção. Então vai ser uma obra que você já vai vir sentido a melhoria do trânsito. Ainda que haja uma retenção durante o período da obra, assim que passar o trânsito local, né, da interdição, você já vai ter 4 faixas liberadas sentido centro de Vila Velha. A Patrícia está gerenciando aqui os... e ampliando. A Patrícia está gerenciando os nossos ouvintes. Vamos falar das dúvidas deles, Patrícia? Vamos. Secretária, bom dia. Bom dia. Inclusive, uma observação, Fernanda, a gente já percebe no Maps, por exemplo, nos aplicativos, que há o sinal de interdição da Rodovia do Sol nesse trecho que vai ali da Luciano das Neves até a região da Embratel, secretária. É uma dúvida dos nossos ouvintes. Exatamente. Esse é o trecho que vai permanecer interditado até que a gente conclua a remoção total do canteiro central. A partir da remoção total, esse trecho continua somente mão para o centro de Vila Velha. Há muitos ouvintes dizendo que não está fechado porque a gente está vendo carro passando no sentido Guarapari da Rodovia do Sol. Vai haver os moradores. Os moradores, eles ainda estão trafegando nessa região. Aí vem a outra pergunta dos ouvintes. Então, quer dizer que os cruzamentos por dentro do bairro Coqueiral de Itaparica para a Rodovia do Sol não serão fechados? Não serão fechados. Quem quiser cruzar, vai permanecer todos os cruzamentos de acesso para você fazer o giro do bairro. Isso tudo vai estar liberado. Somente o tráfego na rodovia que vai estar bloqueado. Todas as pistas, agora uma pergunta minha, secretária, todas as vias que chegam perpendiculares à Rodovia do Sol, que chegam à Rodovia do Sol, são cruzamentos? Algumas não são cruzamentos, essas ficaram fechadas? Somente acesso à rodovia. Não, também não por causa dos moradores. A gente não vai fechar nenhum acesso à rodovia, mas vai trabalhar apenas com trânsito local. Então, se você for morador, o seu acesso é aquela rua, você vai conseguir acessar normalmente o seu prédio. Obviamente que com a velocidade reduzida, vai ter placa de sinalização pedindo para somente o trânsito local, isso tudo vai estar lá. Mas nós não vamos bloquear nenhum acesso à rodovia, com exceção o trecho que tiver com a intervenção momentânea da remoção do canteiro. Tá, mas então, esse morador, Menara, que está vindo, né, de Guarapari para o centro, da região 5 para o centro de Vila Velha, e ele já está vindo ali, passou pelo posto rodoviário, pegou a ponte do Rio Jucu, passou pelo Boulevard e aí ele vai seguir. Correto? Ele vai seguir em 2 pistas. 2 pistas como é hoje, normalmente. Correto. As outras 2 pistas do sentido contrário, ele não vai ter acesso em momento algum, até a remoção do canteiro central. Não vai ter acesso. Mas quem vem de Guarapari já não acessaria essas 2 outras faixas, né? Então, não vai ter acesso. A não ser quem mora na rodovia que estiver vindo da região 5 vai ter que fazer o giro que já fazia anteriormente para acessar o seu prédio. Ok. Aí, quem vem da Luciano das Neves, obrigatoriamente entra na Saturnino. Obrigatoriamente entra na Saturnino. Esse trecho que seria de acesso anterior à Rodovia do Sol, ele já está sendo feita a barreira física agora, né? Para evitar acidentes. Ok. Então, só que aí, como a Patrícia explicou, eles conseguem entrar nas avenidas adjacentes, paralelas, e entram no fluxo contrário.
Mas vai estar bloqueado. A gente está iniciando, olha só, tudo isso, gente, é um processo. Eu não tenho como fechar tudo ao mesmo tempo, né? Então tem um caminhão que está iniciando as interdições agora na Rodovia do Sol. Ah, mas por que não fez antes? Porque era o caminho que estava antes da Saturnino. A gente acabou de inverter. A Saturnino acabou de ser aberta para trânsito. E agora a gente vai iniciar o fechamento da Rodovia do Sol. A Rodovia do Sol ela já está fechada provisoriamente com uma barreira pela Guarda Municipal. Nesse momento, a Guarda está fazendo o batedouro, que é a condução do caminhão Munk, até a Luciano das Neves, para colocar a barreira física na Luciano das Neves. E aí ela vem ao longo de toda a Rodovia do Sol, fechando os cruzamentos internos da rodovia, que só vai poder entrar quem for morador. Isso, gente, é um processo. Não tem como a gente apertar um botão e interditar todos os cruzamentos ao mesmo tempo. Hoje, o trânsito da Rodovia do Sol, sentido Guarapari, já está bloqueado na Luciano das Neves, com a barreira da Guarda Municipal. Está chegando lá agora um caminhão Munk que vai instalar a barreira física. Então, dali para lá, não vai passar. Porém, ao longo dos cruzamentos, a gente vai fechar com as placas. E isso está vindo o caminhão nesse momento fechando, porque o trânsito acabou de ser desviado para Saturnino, então eu posso trabalhar com o fechamento da rodovia. Isso é progressivo, vai vir uma equipe colocando placas a cada trecho que tiver intervenção. Isso é normal, vai acontecer. O binário não é uma manobra simples de fazer, não é uma placa que muda o sentido da rua. É toda uma comunicação, a gente está desde a semana passada entregando panfletos em prédios, passando caminhão de som, entregando para síndico, colocar no elevador. Tudo isso está sendo feito desde a semana passada. E não é uma ação que é imediata. Então, a Saturnino estava totalmente fechada, a gente acabou de liberar, tem em torno de uns 10 a 15 minutos a Saturnino, e agora a gente inicia a interdição fragmentada da Rodovia do Sol. Porque a gente sabe que nos cruzamentos as pessoas ainda estão entrando. Isso tudo vai acontecer ao longo desse dia. Então, até o final do dia, vai estar somente morador obedecendo. A gente pede também a toda a população que respeite as barreiras, respeitem as interdições. Isso tudo é para garantir uma segurança do trânsito. Uhum. Infelizmente, tem pessoas que ainda tentam entrar na contramão, tentam passar em cima da área que está interditada. Então, enfim, a gente conta também com a colaboração das pessoas para que respeitem as interdições, porque se ela está ali é porque é uma questão de segurança para quem está passando e também para quem está trabalhando no local. Menara, ouvinte Cláudio, o estacionamento às margens da Saturnino, esse estacionamento será mantido dos dois lados? Ele disse que acabou de passar lá, inclusive. Não, dos dois lados não. Vai ser mantido somente no sentido Guarapari, é o estacionamento do lado direito. Do lado esquerdo passa a ser via. Então a Saturnino vai trabalhar com 3 faixas, mais uma faixa de estacionamento. Hoje tem dos dois lados, ele está avisando aqui agora. Não, já está bloqueado. Hoje a gente já fez a interdição da via que seria estacionamento, ela já está funcionando como via de rolagem. Todos os carros foram notificados pela Guarda Municipal e foram retirados, inclusive caçamba de entulho, né, contentores de lixo, tudo isso já foi removido. Então a Saturnino vai funcionar com 3 faixas, mais a faixa da direita como estacionamento. O outro ouvinte aqui, o Giovanni, sou morador, preciso de me cadastrar para ter acesso a esse trecho aí em obras? Não. A Rodovia do Sol ela vai estar com essa sinalização de trânsito local e os moradores poderão acessar livremente. A gente pede somente que tenha uma velocidade reduzida e que respeite somente o quarteirão da sua residência, para não fazer o caminho todo, né? Então, se você mora nesse quarteirão, você vira próximo a ele e faz a entrada no seu condomínio. Uhum. Não precisa, então não tem como fazer essa triagem de quem é morador, né? Não precisa de cadastro. A gente conta com o bom senso das pessoas, né? Lembrando que somente o trecho que tiver com a intervenção momentânea, que vai ser por quarteirão, da remoção do canteiro, esse vai estar 100% proibido o tráfego durante o uso das máquinas, né? Depois os moradores acessam normalmente. Menara, por que não fazer isso num domingo para teste? É a pergunta de outro ouvinte aqui. Eu perguntei isso também. Então, historicamente, os estudos de tráfego de trânsito, eles indicam que essa alteração, quando é muito significativa, não deve ser feita em final de semana. Final de semana, as pessoas que trafegam ali não trafegam com a mesma regularidade que tem durante o período de segunda a sexta. E em razão de ter um número reduzido de carros na rua, as pessoas tendem a acelerar mais e não observarem essa sinalização de alteração. E também são pessoas que não têm a rotina de passar nesses locais.
Então, nenhuma grande alteração de trânsito é feita em final de semana. Eles usam realmente as pessoas que têm a rotina de passar e a frequência desse local com o trânsito um pouco mais reduzida, a velocidade, para que as pessoas se atentem a essa nova alteração. Secretária, e o transporte público? Por onde passa, então? Tá pela Saturnino. Foi feito todo o comunicado à Ceturb. A Ceturb acompanhou, né, essa realocação das placas com os novos pontos de ônibus. Via de regra, eles estão na mesma direção que estariam na Rodovia do Sol, observando, claro, a entrada de garagem, portarias de prédio. A gente sempre tenta priorizar a área comercial, né? Mas, via de regra, ele vai estar alocado na mesma direção que ele estaria na Rodovia do Sol, porém já na Saturnino. Qual o prazo para essa remoção de canteiro avançando cruzamentos? Hoje é do Santa Mônica até a esquina seguinte? Até Embratel. Da Embratel para frente, né, da Embratel até o Shopping Boulevard, permanece como mão dupla, né, não seria mais binário, mas com a ampliação de mais 4 faixas, né? Então, a ideia é que a gente consiga liberar totalmente esses canteiros até o segundo semestre de 2026. Lembrando que a gente vai removendo e já liberando 4 faixas. Então, por mais que a gente tenha a obra acontecendo e não é tudo ao mesmo tempo, assim que passar do trecho que estava em obra para remoção, já teremos as 4 faixas liberadas no sentido Vila Velha. Tá, mas quem vem da região 5 de ônibus vai parar na Rodovia do Sol, correto? Do mesmo jeito, não tem nenhuma alteração para quem vem da região 5 para o centro de Vila Velha. Quem sai de Vila Velha e vai para a região 5, então o ponto do ônibus passou a ser Saturnino. Saturnino Rangel Mauro, exatamente. Assim como parada de táxi, motorista de aplicativo e tudo mais. Tudo isso já está na Saturnino. Tá, e você acabou de me dizer então que as interdições da Rodovia do Sol, não teremos trânsito fluindo em sentidos contrários na Rodovia do Sol ainda hoje? Não teremos somente trânsito local. Só trânsito local, então vai continuar tendo, mesmo que local? Sim, os moradores têm que acessar suas casas, isso continua normal. Só não vai ter o tráfego de veículos, isso não vai ter. Então as pessoas vão se locomover sentido Guarapari pela Rodovia do Sol? Não mais. Só vai ter o tráfego de quem precisa entrar na sua residência. Então, você vai entrar no quarteirão da sua residência e vai entrar na sua garagem. E retornar. Trafegar pela rodovia, não pode mais trafegar. Ok, ele vai entrar pela Saturnino e vai abraçar uma daquelas ruas paralelas, correto? Exatamente. Sim, mas futuramente, quando as 4 pistas forem no sentido contrário, ele não vai poder mais fazer isso. Não, ele vai entrar uma rua depois da sua casa, pega a Saturnino e entra no seu prédio. E por que não já fazer isso agora? Porque eu tenho que tirar os canteiros. A gente inicia a etapa de remoção dos canteiros. Pode falar, Patrícia. Secretária, essa questão aí também está sendo dúvida dos nossos ouvintes. Vocês vão utilizar, são 2 pistas no sentido Guarapari, vocês vão precisar utilizar pelo menos uma ou as 2 pistas para a retirada dos canteiros, é isso? Nós vamos utilizar as 2 faixas que estão interditadas para a remoção dos canteiros. Parar caminhão, máquina, para poder tirar o pessoal trabalhando, é isso? Exatamente. Ok. Outra pergunta aqui de ouvintes, que são principalmente motoristas de aplicativo. A interdição da Rodovia do Sol já aparece nos aplicativos de GPS, mas a inversão da Saturnino Rangel, o sentido da Saturnino Rangel ainda está em direção ao centro. Esse sentido nos aplicativos, ele não foi invertido. E aí pode ter dúvida. Isso no YouTube, exatamente, de que o Waze não está mapeando isso. Nem o Maps. Eles ainda fazem a indicação antiga da Saturnino Rangel Mauro. A gente fez o comunicado, né, para o Waze e o Google. Eu vou pedir para reforçar essa alteração lá, ok? Tá certo. Menaro, obrigada, viu? Bom trabalho aí. Eu que agradeço. Obrigada.